Sempre que você escuta a frase cultura popular, te vem à mente festivais, vestimentas e até comidas típicas? Na verdade, cultura popular é isso, mas deixa eu te contar que é isso e mais um pouco. Ou eu diria, e muito mais. Se você se interessou, quer saber mais sobre cultura popular, o que é ver exemplos, também conseguir diferenciá-la, distingui-la, fique aqui nesse vídeo que hoje nós vamos entender tudo sobre cultura popular. Olá, meu nome é Gislaine e esse é o canal TV Girta. E aqui nós descobrimos a identidade, a cultura dos povos através de suas vivências, suas crenças, suas festividades. E no vídeo de hoje nós vamos entender o que é cultura popular. Nós vamos entender o que é cultura popular. Vamos entender também a diferenciação de cultura de massa, cultura erudita. Vamos ver exemplos também do que seria cultura popular. Vamos ver exemplos também de todas essas culturas para que assim a gente consiga diferenciar e entender melhor. A palavra cultura, na verdade, terá muitos significados. Vai depender muito a que área ela vai estar sendo relacionada. Por exemplo, aqui no canal nós tratamos da cultura de povos, da cultura da sociedade, das pessoas, que aí serão os conjuntos de crenças, costumes, suas tradições, que se encaixam também os festivais, comidas, vestimentas, hábitos. A palavra cultura ela pode ter outras definições também para outras determinadas áreas, dependendo do que ela vai estar relacionada. Mas, no geral, ela vai significar isso. Vai ser um conjunto de crenças, de hábitos, de costumes, de símbolos, de artes que uma sociedade vai produzir. Tem uma definição clássica do antropologista Edward Taylor. Ele é considerado o pai da antropologia cultural. E a definição dele fala: cultura ou civilização, tomada em seu sentido etnográfico amplo, é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade. Que aí nos leva a isso, né? Que é o que é produzido pela sociedade e que vai ser adquirido pela sociedade, vai ser modificado pela sociedade. Edward Taylor, ele apresenta essa definição em 1871, no seu livro que traduzindo para o português, pegando o título em inglês, seria Cultura Primitiva, o desenvolvimento da mitologia, filosofia, religião, língua, arte e costumes. Eu não sei se no português vai ser exatamente esse título, mas eu vou deixar a foto aqui. E também todos os livros que serão ditos durante o vídeo, todos que eu conseguir também o link, achar disponível, vão estar descritos na descrição, caso vocês queiram conferir. Franz Boas, que era um antropólogo alemão-americano e também um etnomusicalista, um etnólogo de música, é considerado também o pai da antropologia americana. No seu livro A Mente do Homem Primitivo, ele fala que a cultura é resultado da história particular de cada povo, não algo universalmente hierarquizado. Cada povo vai ter sua cultura. Claro que atualmente as culturas se misturam, mas cada povo vai ter sua identidade, vai ter sua forma de se portar, de se expressar. Claro que com a globalização, com essa questão da internet, as culturas se misturam, tem essa troca cultural, mas cada povo ela vai desenvolver sua cultura própria. Já o antropólogo polonês Bronislaw Malinowski, ele traz uma visão bem interessante no meu ponto de vista. Ele fala que ele via a cultura como um instrumento de adaptação, que essa adaptação, esse instrumento de adaptação seria para satisfazer a humanidade, seja nas suas necessidades biológicas até suas necessidades sociais. Então ele traz essa visão, creio que essa visão diferente do que a gente está acostumado a ver. Já o antropólogo Clifford Geertz, que era um antropólogo americano, ele traz no seu livro A Interpretação das Culturas, ele traz a cultura como um sistema de significados que são compartilhados, são expressos em símbolos,
em símbolos, que esses significados, esses símbolos vão dar sentido à vida, irão dar sentido à vida social. Creio também que essa visão ela se enquadra bem também na definição de cultura. Agora, vamos entrar num tema central do vídeo. Vamos entender o que é cultura popular. A cultura popular, ao longo da história, ela recebeu muitas definições, muitas explicações. É sempre muito estudado o que significa. Mas, numa definição mais geral, ela vai ser as expressões, as festividades, as músicas, as vestimentas, as comidas, os hábitos, as tradições produzidas pelas camadas populares de uma sociedade. Então, ela vai ser os hábitos, as expressões produzidas no cotidiano das pessoas, da população, do povo. Aqui no Brasil, por exemplo, o carnaval, que tem em outros lugares também. Por exemplo, o carnaval de Veneza, na Itália, também. A festa junina também é um exemplo. Mesmo que, por exemplo, de início seja algo da igreja. Claro que no início vem de uma questão tida como pagã e tem a cristianização e tal, mas mesmo que seja algo como tido da igreja, ela foi, ao longo do tempo, ela foi tendo uma apropriação da população, foi se adicionando outras coisas não adicionadas pela igreja, mas pela população, outros costumes, outras tradições. Religiões mais populares também, mais comuns, maiores adeptos também é um exemplo. Músicas, danças como samba, forró, são outros exemplos que são consumidos por a população mais em geral. Expressões como ditados, provérbios, também o folclore também faz parte da cultura popular, que são as lendas do Saci, do Negrinho do Pastoreio. Todas essas questões também fazem parte da cultura popular de um país, de uma sociedade. Também eu trago a visão de alguns pesquisadores para a gente entender melhor. Muitas visões elas se complementam, outras se distanciam, mas eu acho muito interessante para a gente pensar, assim, para a gente formar a nossa própria opinião sobre o que seria. Nós começamos com a visão de Raymond Williams, no seu livro A Cultura e a Sociedade, de 1983. Raymond Williams foi um escritor socialista, um acadêmico, um novelista, e na visão dele ele traz que a palavra popular, ela meio que vai se referir a duas coisas. Ela vai se referir a algo produzido pelo povo e também pode se referir a algo consumido pelo povo. Então, a cultura popular, ela envolveria as práticas culturais compartilhadas pelo povo, compartilhadas coletivamente, mas essas práticas culturais elas também estariam sujeitas a tensões, a misturas, embates, uma mistura com as culturas com a cultura erudita e com a cultura de massa. Já Peter Burke, ele analisa a cultura popular entre os séculos XV e o século XVIII. Seu livro, A Cultura Popular na Idade Moderna, do ano de 1989, traz que a cultura popular, que ela é composta por costumes, festas, práticas, e que embora essas práticas tenham sido perseguidas pela igreja ou pela elite durante a história, mesmo assim elas permanecem como identidade, como parte da identidade dos povos, das pessoas. Já Roger Chartier, que foi um estudioso francês, e ele era um estudioso dessa parte da história cultural, ele traz visões bem interessantes. Ele traz uma crítica e fala que não há uma separação rígida entre cultura popular e cultura erudita, porque ele fala que as práticas, essas expressões culturais, elas circulam, elas se misturam, elas se reformulam. Não há uma separação rígida como elas tivessem separadas, uma de um lado e uma de outro. Ele fala que há uma circulação e essas práticas elas têm uma mistura. Que aí ele também diz que as pessoas elas não recebem uma cultura pronta, não que, por exemplo, em um lugar não vai ter a cultura pronta e uma pessoa vai chegar e lá ela vai consumir essa cultura e vai, por exemplo, ter um entendimento exato de como as outras pessoas desse lugar têm. Não, ele diz que que as pessoas vão reinterpretar, vão reformular, vão ressignificar. Na verdade, a cultura, no geral, não só a cultura popular, ela é muito dinâmica, né? Ela vai se
vai se criando, mas também vai se reformulando, porque, como ele fala, as pessoas já vão interpretar de formas diferentes. E aí vão se adicionando coisas a essa cultura. Há um estudioso também aqui do Brasil, que ele também traz essa visão parecida, bem parecida com a de Chartier, Antônio Augusto Arantes. E ele também diz que a cultura é dinâmica, que ela se transforma, que tem essa reformulação. Também fala que a cultura popular ela age também como uma forma de resistência. Ela é a identidade do povo, que ela é uma forma de resistência frente a essa homogeneização que acontece atualmente nessa questão da modernidade. Aqui nessa parte a gente vai entender um pouco o que é cultura de massa, cultura erudita. Vale lembrar aqui que muitas vezes essas culturas vão se misturar. Pode acontecer essa mistura. Pode ser que alguma prática da cultura popular ela vá para a cultura de massa e se misture. Isso é muito comum de acontecer. O objetivo aqui é para a gente conseguir distinguir melhor, conseguir entender melhor, conseguir analisar melhor o que, por exemplo, a gente está consumindo, o que é isso, se isso faz parte da cultura de massa, se isso faz parte da cultura erudita, se isso é uma mistura, é uma reformulação. Então, eu acho interessante para a gente formar a nossa visão, nossa própria visão. A cultura de massa ela surge com o rádio, com a televisão, com os jornais. E a cultura de massa ela vai ser tudo que é produzido para o consumo da massa. Vai ser, digamos, a população da cultura popular. Ela da população, mas em geral. Para se consumir o que é produzido na cultura de massa não é necessário que nós tenhamos muitos conhecimentos acerca do que está sendo passado, digo assim, se cria um conteúdo, se cria um programa, por exemplo, programa de TV, e ele vai estar na televisão aberta, que a maioria das pessoas elas têm acesso. Então se cria esse programa e não vai ser preciso que nós, para assistirmos, nós tenhamos muito embasamento acerca daquele conteúdo para entender. Então a gente pode tranquilamente sentar na frente da televisão ou atualmente pegar o celular e assistir. Não vai ser preciso que a gente tenha lido, por exemplo, um livro para entender, ou que a gente tenha visto uma aula de algum curso para entender. Então, é algo que é mais feito para, digamos, todo mundo entender. Então, a cultura de massa é isso, os conteúdos produzidos pela televisão, pelo rádio, pelo jornal, que a massa são os grandes públicos. E são os conteúdos, são aqueles programas feitos para esse grande público. Nessa parte, a gente tem a visão dos pesquisadores da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi um grupo de pesquisadores estudiosos da Alemanha no século XX, que eles se dedicaram a analisar a sociedade e a cultura. E eles focavam especialmente essa análise da sociedade e da cultura, especificamente no capitalismo e na indústria cultural. Então, eles introduzem essa questão da indústria cultural para trazer uma crítica da cultura de massa, já que os conteúdos, essa cultura de massa ela é produzida por essa indústria cultural para que a massa, esse grande público, assista. E para eles também o rádio, a música, o cinema, a música popular era um objeto de dominação. Eles falavam que essa padronização, essa questão dessa produção desse conteúdo cultural, da indústria cultural, tornava a cultura, as expressões culturais, como uma mercadoria e impediam a reflexão crítica das pessoas que a consumiam. Então eles trazem isso, que a cultura de massa seria uma homogeneização junto com a alienação. Que aí seriam músicas muito parecidas, comerciais muito parecidos, que todas essas coisas, todas essas produções culturais, elas seriam feitas para vender. Elas não seriam feitas para inovar, para trazer uma reflexão nessa questão artística. Seria uma mercadoria realmente para Edgar Morin, que é um filósofo francês, no seu livro de 1962, A Cultura de Massa no Século XX, ele traz um reconhecimento que a cultura de massa não seria apenas uma forma de alienação, mas ele também aborda que essa cultura, essa produção,
também traria a criação de novos heróis, novos mitos, novas narrativas que trariam sentido para a vida cotidiana, né, na sociedade contemporânea, na sociedade que vivemos atualmente. Umberto Eco, que foi um socialista, um estudioso italiano, ele traz uma visão muito interessante no seu livro Apocalipses Integrados, um livro de 1964. Então ele traz a visão dos pesquisadores que condenam, dos críticos que condenam, que viam negativamente essa cultura de massa, e traz a visão dos críticos que viam de uma forma positiva, viam como uma forma de uma nova cultura moderna. E ele também fala que é preciso enxergar, ver a cultura de massa com menos preconceito, e para se entender melhor, entender suas apropriações, seus sentidos, e porque também suas novas produções, essas produções trazem uma contribuição para a cultura contemporânea. A cultura erudita, que também pode ser chamada de cultura clássica, cultura de elite, ela é uma cultura que ela é mais, digamos que ela é mais elitista, hierarquizada. E aí elas seriam os costumes, os símbolos, conhecimentos, obras artísticas que seriam feitos e consumidos por uma camada mais bem instruída da sociedade, e também uma camada que detinha e que detém o poder simbólico e econômico. É uma cultura que ela se precisa ter um embasamento acerca do que maior do que está sendo mostrado. Por exemplo, uma música clássica, é preciso que seja uma pessoa mais instruída, que tenha um conhecimento maior acerca. Não que uma pessoa que não tem, ela não possa escutar, mas é uma pessoa que tem um conhecimento maior acerca, que tenha mais um costume de já consumir, ela vai entender melhor, ela vai conseguir identificar o sentido, o significado, digamos. Por exemplo, obras de arte, para as pessoas entenderem, analisarem, tem que ter um embasamento por trás. Então a cultura erudita é uma cultura mais elitista. Ela vai exigir mais coisas das pessoas para que elas consigam ter um entendimento maior. Então é algo que geralmente vai ser produzido e consumido por pessoas que são mais instruídas, que têm mais oportunidades, que elas estão numa camada mais alta da sociedade. Para Pierre Bourdieu, que foi um socialista francês, ele traz a cultura erudita como um marcador de distinção social. Traz essa visão no seu livro de 1984, no livro A Distinção. E como dito, ele traz a cultura erudita como um marcador de distinção social, porque ele fala que para saber interpretá-la, que para saber apreciá-la, você indica posição social e capital cultural. Já para Raymond Williams, também no seu livro Cultura e Sociedade, ele fala que a cultura popular, enquanto ela é ligada à cultura dos povos, à cultura da população, a cultura erudita ela é ligada, ela é associada, ela é ligada a escolas, à educação formal, a instituições culturais. Mas Raymond ele também fala que não vai haver pode não haver também uma separação rígida, que aspectos da cultura erudita, aspectos da cultura popular, eles podem se misturar. E para a gente, digamos, sintetizar, seria a cultura popular, seus costumes, as festividades, as vestimentas, as comidas típicas, os hábitos, as expressões, ditados populares. O que foi criado é reformulado, é vivido pela população, pela sociedade, por esse grande público. Já a cultura de massa é o que a indústria cultural produz, é o que é produzido na televisão, no rádio, nos jornais, é o que é produzido para o grande público, para que a grande massa consuma. Algo que é feito com o intuito de agradar a todos e que todos entendam. Já a cultura erudita vai ser algo mais elitista, é feito pelas pessoas e consumido pelas pessoas que têm maior instrução, que estão numa camada social mais alta, e algo que para que se tenha um entendimento, uma apreciação completa ou maior, vai ser preciso um embasamento por trás, uma crítica, uma visão crítica, um estudo maior. Nem todo mundo vai conseguir entender, e é algo que não é feito
para ser consumido, não é feito e nem tem a intenção de ser consumido por todos. É algo que é feito para grupos seletos. Para a gente finalizar também, acho interessante trazer uma parte, é uma cultura um pouco diferente, mas é uma cultura que surge atualmente, que é a cultura digital, a cultura contemporânea. É como se fosse uma cultura de massa, mas ela é a cultura participativa, que vem com essa questão da internet. Porque na cultura de massa, naturalmente a gente consome, não tem como a gente interagir. A gente tá assistindo a gente assiste na televisão, não tem como chegar lá e deixar um comentário, ou dizer, eu gostei dessa parte. E a cultura digital, a cultura contemporânea é isso, ela vem com o advento da internet e traz essa cultura participativa, que é onde o público agora ele consegue participar da sua opinião. Então vem com as questões das TVs terem seus perfis em redes sociais, onde os seus telespectadores conseguem deixar sua opinião, pedir programas específicos, onde revistas, sites conseguem ter uma parte para que seus leitores consigam mandar suas opiniões, seus pedidos, o que acham. É a questão, por exemplo, aqui do YouTube, onde a gente consegue assistir vídeos e deixar comentários. Deixar o like, por exemplo, que é uma forma de expressar sua opinião para a pessoa que está produzindo. Então, isso seria a cultura digital, a cultura contemporânea. É a cultura participativa. Aqui a gente vai falar sobre alguns exemplos. E antes da gente continuar, me conta aqui embaixo o que você achou sobre qual a sua visão sobre a cultura popular, sua visão sobre a cultura de massa, cultura popular, cultura erudita, sobre essa cultura que surge também, essa cultura participativa, cultura contemporânea, essa cultura digital. Se você já tinha essa visão. E também confere se você já se inscreveu para você não perder os próximos vídeos. Mas vamos continuar. Aqui eu quero trazer alguns exemplos, por exemplo, não tão óbvios do que seria cultura popular. Porque sempre que a gente escuta, eu acho que é normal, a gente escuta a frase cultura popular, a gente vai pensar em festivais culturais, a gente vai pensar em danças, em músicas. Trago um exemplo dos griots da África, que são muito comuns na África, que são contadores de histórias e músicos, que eles preservam a história, eles preservam a história, contam de forma oral. Geralmente também vai ser algo hereditário, vai se passando de pai para filho, e é algo que faz parte da cultura popular, é algo muito importante, porque preserva essa identidade cultural. Tem a Pequim Ópera Amador, na China, que ela é uma forma de ópera, que ela seria uma versão local, nesse lugar, uma versão local da ópera clássica. Então ela é realizada pelaquela comunidade. Então a gente também consegue ver essa distinção. Por exemplo, a ópera clássica, ela se enquadraria na cultura erudita, mas essa forma dessa ópera feita por essa comunidade local, dessa forma mais popular, ela se enquadra na questão de cultura popular. Por exemplo, também é o haka, da Nova Zelândia. O haka atualmente ficou muito conhecido. Acho que com certeza você já viu algum vídeo sobre essa dança. O haka, ela é algo muito importante para o povo da Nova Zelândia. O haka, ele é dos Maori, que é o povo indígena da Nova Zelândia. E o haka, ele é muito preservado e ele é muito importante. Então ele vai ser performado em vários... Na verdade, vão ter vários tipos de haka. Vai ter haka de comemoração, haka de funeral, haka de casamento. Por exemplo, há o time de rugby da Nova Zelândia, os All Blacks. E todo jogo, eles performam essa dança haka, que geralmente a mais famosa vai ser a haka, que vai ser a de guerra, o haka de guerra. Mas as pessoas também podem usar o haka como protesto. Também, por exemplo, ditados, superstições também fazem parte da cultura popular. É muito comum que determinadas regiões tenham suas culturas. Por exemplo, eu moro no Nordeste. Na verdade, na região Nordeste vão ter vários estados e em cada região vai ter suas próprias superstições. E algo também como a questão da cultura dinâmica, que ela se reformula. Muitas superstições são de uma forma em um lugar, por exemplo, em um estado. Já em outro estado vai ser de outra forma.
Por exemplo, as lendas do folclore também. Tem as que são mais famosas no Brasil todo, mais conhecidas, mas vão ter lendas específicas de cada estado e vão ter formas diferentes. Por exemplo, uma superstição. Eu moro na região Nordeste, eu moro em Pernambuco. E aí também, nos estados também podem, tipo, superstição em determinado lugar, porque se divide também os estados nas áreas, né? Vai ter uma superstição de uma forma, mas em outra área vai ser de outra forma. Mas eu moro em Pernambuco, no Nordeste, e aqui a gente tem uma superstição, tem a superstição da sandália, que se você não pode deixar a sua sandália virada de cabeça para baixo, porque se você deixar ela virada de cabeça para baixo, por exemplo, sua mãe morreria. Então, ninguém deixa. Mesmo que seja uma superstição, é um costume, ninguém deixa. Se você se vê, vai lá e desvira. Então, é algo que também foi criado, foi surgindo, foi se formulando. Eu acho que eu já pesquisei e eu lembro algo do tipo que foi criado, não sei se foi, acho que foi na década de 60, e que no interior as casas, elas eram, o chão, acho que era de barro, então pegava muita poeira. Então, para as crianças não ficarem sem sandálias, as mães que criavam essa história. Eu acho que surgiu mais ou menos assim. O vídeo vai ficando por aqui. Conta o que você achou. E se você quer entender a identidade, a cultura dos povos, através de suas vivências, suas crenças, suas festividades, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por ter ficado aqui. Beijos e tchau, tchau.